Vamos entrar em sintonia, então. Ao Senhor Deus onipotente, suplicamos que envie para nos assistirem espíritos bons, que afaste os que nos possam induzir em erro e nos conceda a luz necessária para distinguirmos da impostura verdade. Afasta igualmente, Senhor, os espíritos malfazejos, encarnados e desencarnados, que tentem lançar entre nós a discórdia e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se procurarem alguns deles introduzir-se aqui, faze não achem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignais de vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, preservai-nos de toda ideia de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspirai-nos indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes e ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, em suma, que pelo sentimento de que nos achemos animados, reconheçamos a vossa influência salutar. Dai os médios que escolherdes para transmissores dos vossos ensinamentos, consciência do mandato que lhes é conferido e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento precisos. Se em nossa reunião estiverem pessoas que tenham vindo impelidas por sentimentos outros que não do bem, abre-lhe os olhos à luz e perdoai-lhes como nós lhe perdoamos, se trouxerem malévolas intenções. Pedimos especialmente ao nosso querido amigo e irmão Dr. Bezerra de Menezes, nosso guia espiritual, que nos assista e por nós vele. São Miguel à minha frente, São Miguel atrás de mim, São Miguel à minha direita, São Miguel à minha esquerda,
São Miguel acima de mim, São Miguel abaixo de mim, São Miguel, São Miguel. Aonde quer que eu vá, eu sou o seu amor que me protege aqui. Eu sou o seu amor que me protege aqui. São Miguel à minha frente, São Miguel atrás de mim, São Miguel à minha direita, São Miguel à minha esquerda, São Miguel acima de mim, São Miguel abaixo de mim. São Miguel, São Miguel, aonde quer que eu vá, eu sou o seu amor que me protege aqui. Eu sou o seu amor que me protege aqui. São Miguel à minha frente, São Miguel atrás de mim, São Miguel à minha direita, São Miguel à minha esquerda, São Miguel acima de mim, São Miguel abaixo de mim. São Miguel, São Miguel, aonde quer que eu vá, eu sou o seu amor que me protege aqui. Eu sou o seu amor que me protege aqui. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Voltamos com as reuniões de quarta-feira. Graças a Deus estamos tranquilos agora nesse momento, né? Não que não estivéssemos antes, mas precisávamos resolver algumas coisas que estão se resolvendo aos poucos, na graça de Deus e dos bons espíritos. Estava refletindo sobre a reunião. O que seria, o que falaríamos hoje na reunião? E a espiritualidade, eu pensando muito, refletindo, o que deveríamos falar, né? E há um sentimento de solidão pairando pelo ar, né? Às vezes nós parecemos que estamos sozinhos, que não temos ninguém. E me lembrei de alguma conversa que tive com o Dr. Bezerra de Menezes, ele falando sobre que não estávamos só, né? Que nós, o ser humano, ele sente essa solidão que faz parte da encarnação, porque nós sentimos que estamos distante, né? Exatamente porque o espírito fica sentindo essa distância, de não estar mais no mundo espiritual como 100% o tempo todo. É como se tivesse a saudade, né, da pátria, a saudade do mundo do qual viemos, que é o mundo espiritual. E não me lembrava exatamente se tinha algum texto, alguma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, e decidi procurar a respeito e achei uma psicografia de Chico Xavier, na qual Bezerra de Menezes dá uma mensagem, e nela está lá escrito sobre a solidão, de que nós não estamos sós, né? Não estamos sozinhos no mundo. Além de termos a nossa família ancestral encarnada, temos os bons espíritos, os nossos amigos espirituais ao nosso redor, nos ajudando, nos auxiliando, conforme o nosso merecimento, o tempo todo. Mas, porque estamos encarnados, sentimos essa solidão, às vezes, essa saudade, esse desespero, né? E a espiritualidade sempre vem nos confortar. E hoje, voltando para casa, me veio à memória o texto de Pedro, de lá de João, capítulo 21, quando o Evangelho conta sobre a pesca que Pedro, Simão, Jesus ainda não mudou o nome de Pedro naquele momento, Jesus, ele se chamava, portanto, ainda Simão Pedro, e outros pescadores. Vamos ler a história e vocês vão entender a minha reflexão conforme eu for falando hoje na reunião. Vamos lá. João, no Evangelho de João, no capítulo 21, diz assim:
Mais tarde, Jesus tornou a aparecer aos discípulos junto ao Tiberíades. Eis como tudo se passou. Estava lá um grupo formado por Simão, Pedro, Tomé, o gêmeo, Natanael de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: Vou à pesca. E também nós, responderam todos. Assim fizeram, mas nada apanharam toda a noite. Ao romper do dia, avistaram um homem de pé na praia, mas os discípulos não conseguiram ver quem seria. Amigos, apanharam algum peixe? Perguntou-lhes. Não, responderam. Então ele disse: Lance a rede do lado direito do barco e apanharão bastante. Assim foi, e nem sequer conseguiam puxar a rede devido ao peso do peixe, pela sua abundância. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor? Ao ouvir isto, Simão Pedro vestiu a roupa que tinha despido e saltou para dentro da água. Os outros discípulos continuaram no barco e puxaram a rede carregada até a praia, a cerca de 100 metros de distância. Quando lá chegaram, viram uma fogueira com peixe em cima. Também havia pão. Tragam-me do peixe que acabaram de apanhar, disse-lhe Jesus. Simão Pedro foi e puxou a rede para a terra. Pela sua contagem, havia 153 peixes grandes, sem que, contudo, a rede se tivesse rompido. Agora vinham comer, e nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar-lhe se era realmente ele, o Senhor, pois no fundo sabíamos bem que era. Jesus começou então a servir-lhes pão e peixe. Foi então a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois da ressurreição. Veja lá. Eu achei interessante esse texto porque os discípulos estavam fazendo uma coisa que era de costume, mas tinham acabado de perder aquela pessoa que eles seguiram por um bom tempo, continuavam seguindo, e que colocaram toda a sua fé. Jesus. Jesus tinha acabado de ser crucificado. E já tinha passado um tempo. Né? E eles estavam exatamente com esse sentimento de saudade, de solidão, de saudades daquele mestre que estava ali com eles o tempo todo. Jesus tinha acabado de voltar ao mundo espiritual, ao mundo dos espíritos. Vamos lá. Mas antes disso, observe que Pedro e os discípulos, os outros que pescavam ali com Pedro e 2 discípulos, eles estavam fazendo exatamente o que estavam acostumados a fazer, a pescar. Né? E passaram a noite pescando, mas não tiveram êxito. E estavam desistindo. Quando Jesus aparece. Em outras palavras, para dizer a eles que não eram para eles desistirem daquilo que eles estavam fazendo, que eles faziam a vida inteira, mas que naquele momento não estava dando certo. Naquele momento, os peixes não estavam chegando à rede, mas que eles precisavam insistir mais um tanto e jogar a rede do outro lado, e assim eles conseguiriam ter êxito, como aconteceu, de encherem de peixe. Além disso, voltando à conta, porque nada é por acaso, Pedro, ele contou quantos peixes tinham, e eles conseguiram pescar, depois que Jesus ordenou que jogassem a rede do lado direito, 153 peixes. É interessante porque vamos desmembrar esses números na numerologia. Né?
na Cabala? 1, objetivo, 5, realização e 3, realização e 5, força para realizar. Eles conseguiram 153 peixes. Não por acaso. Eles conseguiram, naquele dia, pescar 153 peixes. E olha que interessante, quando eles chegam na terra, Jesus já estava com o peixe assando. O peixe estava lá assando e tinha pão para eles comerem. Então, além do que eles pescaram, foi acrescentado um peixe, porque já estava ali assando. 154 ao todo. O 4 na numerologia fala sobre concretude, sobre estruturação, sobre o 4 ele fala sobre os 4 pilares da vida, os 4 pilares da casa, né? Sobre estrutura. Então, olha a leitura que nós podemos fazer através da numerologia desse texto. Nós não precisamos nem ler o texto totalmente, como eu li, para poder ver a completude desse texto. Não por acaso também no versículo 11, que fala sobre completude ao máximo do seu propósito, né? 1 duplicado, 1 e 1, que é o 11, duplicado, falando sobre completude. 11 é o número mestre, né, na numerologia para a Cabala. Então, observe o que significa tudo isso, o que esses números, que não estão por acaso no registro bíblico do Evangelho de João, qual é a mensagem que esses números têm para nos dizer? E por que Jesus ali coloca um peixe a mais, né? Primeiro, que sem Jesus, sem a espiritualidade, sem os nossos amigos, perceba que Jesus chama eles de amigos, né? Sem os nossos amigos carnais, encarnados, e mais ainda os nossos amigos espirituais, nós não conseguiremos sozinho completar, estruturar os nossos propósitos, os nossos objetivos. Por mais que você tenha força para passar madrugadas acordado, para realizar o seu objetivo, sem os nossos amigos espirituais, sozinho nós não conseguiremos completar. Os nossos objetivos na vida, os propósitos que temos e toda a estrutura da nossa vida precisa e necessita do outro. Mais uma vez, Jesus está ensinando que ser individual e sozinho não nos ajuda em nada, por mais que tenhamos força de vontade. Por mais que tenhamos muita força de vontade, nós não conseguiremos sozinhos. E é nesse momento que a espiritualidade vem, depois de um tempo sem reuniões, né, para nos dizer assim, olha, tá difícil para todo mundo, nós sabemos disso. Existem situações brotando de todos os lados, para todos. Mas, boa noite. Mas, olha lá, Jesus e a espiritualidade aparecem como aqueles amigos. Boa noite, Jaque. Como aquele amigo que conforta e diz assim, olha lá, tenta mais uma vez, joga a rede de um lado, joga a rede do outro, mas tente, não desista. É necessário, sim, que você entenda que sozinho não conseguirá fazer isso. Sozinho nós não conseguiremos cumprir os nossos objetivos.
nós precisamos do outro, nós precisamos da espiritualidade, nós precisamos dos nossos amigos que estão encarnados, ancestrais, nossos irmãos ancestrais que estão encarnados, e precisamos dos nossos amigos desencarnados. E como nos conectamos? Como nos conectamos com esses amigos? Através da prece. É através da reza. É através do canto, que é uma reza, que é uma oração. Existem cantos, existem pontos que são a prece, que são a oração. Porque a prece, ela faz com que você... Por isso que eu disse assim, gente, vamos voltar para as reuniões, já está na hora de voltarmos para as reuniões, porque precisamos rezar. Precisamos nos conectar um com o outro. Jesus diz, o Evangelho diz que quando tiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria presente. E nós temos certeza que o Senhor está presente, o Mestre Jesus está presente, assim como os bons espíritos, os nossos guias espirituais. Olha quanta gente está nessa reunião hoje. Encarnada e desencarnada. Né? Além de nós aqui nos conectando em vários lugares, tem gente de São Paulo, Rio, Bahia conectado. Quando o Joseph colocar no grupo, vai aparecer outras pessoas que vão assistir em outros estados do Brasil. Olha quantas pessoas conectadas. Quando o Joseph colocar isso na plataforma do YouTube, outras pessoas poderão assistir, até fora do Brasil. E além disso, temos os mentores de cada um, o mentor da reunião e o nosso querido amado amigo Bezerra, Dr. Bezerra de Menezes, que eu faço questão que ele esteja presente em todas as reuniões, fazendo um trabalho de fluidificação da água que nós deixamos para esse propósito. Então, hoje, o que a espiritualidade tem para nos dizer é: nós não podemos desistir dos nossos objetivos, dos nossos propósitos, por mais que você, assim como Pedro e os pescadores que estavam com ele, não esteja conseguindo nada durante a madrugada toda pescando, durante horas a fio de trabalho. Em determinado momento, e no momento oportuno, Jesus aparecerá, a espiritualidade aparecerá para estruturar, para concretizar tudo isso. A prece, ela nos ajuda a nos unirmos como irmãos em fios eletromagnéticos, em fios invisíveis aos nossos olhos, mas que nos conectam à espiritualidade e à divindade. E, além de tudo, a prece faz com que a nossa alma, o nosso espírito, as nossas energias internas e externas, o nosso corpo áurico, o nosso corpo astral, ele comece a vibrar ao nível em que é necessário para que aquilo que precisa chegar venha. Por isso que a espiritualidade, e nós vivemos falando que, apesar de tudo, devemos agradecer. Apesar de tudo, devemos continuar o nosso trabalho, o nosso objetivo, o nosso propósito. Apesar de tudo, devemos continuar aconselhando os nossos irmãos mais desfavorecidos do que nós. Apesar de tudo que nos sobrevenha, devemos agradecer a Deus em cada situação que passamos. Por quê? Porque, além de ser aprendizado para as nossas almas, para o nosso desenvolvimento espiritual, aqui, enquanto espíritos encarnados, também é o que fará com que aquilo que precisa vir chegue. Porque se você permanece, agradecer é uma prece diária. Não adianta você ficar rezando Pai Nosso, Terço, Ave Maria todos os dias, se depois que você larga o terço,
ou para de rezar o Pai Nosso, você vai murmurar, você vai falar mal da sua situação, do que está se passando com você, ou ficar reclamando porque Deus está permitindo que isso aconteça, né? Não adianta. O que é eficaz é o agradecimento, que é uma prece diária, constante. É você indo para o seu trabalho, é você voltando do seu trabalho, é você quando acorda, é você quando vai comer, é você quando está numa roda com seus amigos. Não precisa ser falado, mas mentalmente você direciona aquilo para o universo. E eu tenho certeza que assim como Jesus, os bons espíritos e os nossos irmãos encarnados também, você receberá as coisas boas através do agradecimento. Por isso que o maior trabalho, a espiritualidade fala que o maior trabalho é convencer as pessoas que elas precisam agradecer. Não é que os seus problemas vão desaparecer, não é que os seus problemas serão resolvidos, mas é necessário agradecer. Para que aquele momento de aprendizado, quando ele passar, você tenha evoluído um pouco mais. Por isso que eu gosto quando o Joseph fala assim, está tudo sob controle. Porque está mesmo. Está tudo sob controle. Além dos nossos sentidos, além das nossas emoções, está tudo sob controle. Tudo tem que acontecer do jeito que tem que acontecer. Basta nós agradecermos diariamente e recebermos o merecimento e os presentes posteriores do nosso agradecimento. E aí, Bezerra de Menezes, nesse texto psicografado, que ele usa o aparelho de Chico Xavier para transmitir essa mensagem, diz o seguinte: o nome da mensagem é Arai e Semeai, ou seja, você tem que trabalhar para poder colher, tá? Para poder colher. E a colheita virá, mas primeiro você tem que arar e semear. Você tem que trabalhar, você tem que fazer o seu objetivo, ir atrás do seu objetivo. Mas existem situações que me bloqueiam, que me impedem de cumprir com o meu objetivo. Vai orar, vai se conectar com a espiritualidade, porque uma saída virá. Ainda que você não esteja vendo, uma saída virá. Ele começa assim: meus filhos, que Jesus nos abençoe. Antes que o Senhor ascendesse, ou seja, ressuscitasse, estávamos reunidos com aqueles que leriam, nas palavras de João, o futuro evangelista, a mensagem de libertação e de eternidade. Naquele entardecer, rico de perfumes e de bênçãos, o Mestre inovidável aparece e, distendendo os braços para afagar, aproxima aqueles 500 da Galileia, no seu afável e doce coração, e diz-lhes: ide, como as ovelhas mansas no meio de lobos, ide e pregai, porque vos dou o poder de libertar as criaturas dos sofrimentos. Eu vos dou a força para pisar a serpente do mal, sem que ela vos possa picar. Eu vos ofereço o meu coração para que o apresenteis ao mundo. Não temais a ninguém, especialmente aqueles que somente vencem o corpo e não vos podem atingir a alma. E quando ressuscitou em uma nuvem, ascendeu em uma nuvem luminosa, aqueles que ali estavam, homens e mulheres, criancinhas e venerando os anciãos, saíram para levar a sua mensagem de liberdade aos 4 pontos do mundo. Ide também vós, novos da Galileia, que renasceis da memória dos tempos,
depois de naufrágios dolorosos e de prejuízos incalculáveis para a economia das vossas almas, ide e semeai a era do amor, não vos perturbeis com o mundo, com as suas facetas, nem temais as suas tenazes vigorosas e ameaçadoras. Aquele amoroso e meigo Rabi prossegue convosco e conosco, conduzindo-nos ao porto de segurança para onde rumo. É verdade que o corpo é físico e é um desafio. A própria luta ante os recentes progressos constitui um desafio impostergável. Cantai exultantes de alegria, porque fostes chamados e estáis sendo selecionados para os segredos mais delicados e graves da construção do reino de Deus. Se por acaso aninhar-se a dor em vossos sentimentos, bendizei-a. E nesse momento, entre a alma que chora e a dor que deve estar cravada, dizei: bendita sejas, por te apresentares como espinho na minha carne, como espinho nas carnes da minha alma, impedindo-lhe tropeços mais dolorosos e mais perturbadores. Se em compreensão testar as vossas resistências, eis que sou a oportunidade da tolerância e o momento da paciência, a fim de ser conquistado o contendor. E em qualquer circunstância, amai. O amor é a força que modela o universo, exteriorizado pelo Pai Criador. Com os sentimentos de amor, de bondade, guiados pela lógica da doutrina espírita, podereis dirigir os passos no rumo do bem, com segurança, quando tudo aparentemente estiver contra vós. Não temos outra alternativa, nem conhecemos outra diretriz, que não sejam aquelas que estão expressas na palavra do Senhor. Fazei todo o bem que estiver ao vosso alcance, amai aos vossos inimigos, aos vossos perseguidores, servindo sempre, porque as mãos que obram nas trilhas da imortalidade estão colocando os alicerces da era do amor universal em nosso planeta, que está transitando para o mundo de regeneração. Nunca estarei a sós, vossos guias, protetores e os anjos tutelares da lide espírita, em nome do Espírito de verdade, estarão sempre convosco. Ide, filhos da alma, em paz, em retorno ao vosso campo de trabalho, e arai, semeai, vigiai as plântulas, defendei-as, até que possam, como árvores frondosas e frutíferas, albergar a sociedade cansada, desiludida e necessitada de paz, de pão e de amor. Que o Senhor de bênção vos abençoe, meus filhos, são os votos do servidor humilde e paternal de sempre, Bezerra de Menezes. Que incrível, né? Essa mensagem. E ele diz assim, permanecei firmes quando tudo aparentemente estiver contra vós. Né? Permaneçamos firmes no nosso objetivo, porque assim como Jesus prometeu que não estaríamos só, Dr. Bezerra de Menezes vem mais uma vez em tempo pretérito lá, através de Chico Xavier, e em tempo futuro, em tempo presente também, nos lembrando que e nos prometendo que os nossos guias, os nossos protetores, os nossos anjos, os anjos tutelares da lida espírita, em nome do Espírito de verdade, estarão sempre conosco, nos auxiliando e nos ajudando no que precisarmos e no que merecermos. Amém? Alguém quer falar alguma coisa?
Então, elevando os nossos corações a esse sentimento de que não estamos sozinhos, de que temos os nossos irmãos espirituais, de que temos os nossos irmãos aqui, somos uma família, e que vencemos constantemente, diariamente. Se nós conseguimos juntos, através da prece, nós vivemos o poder da prece e das firmezas diariamente, o tempo todo, né? Livramento de acidente, pessoas que estavam em hospitais que são curadas, né? Que saem do hospital. Então, recentemente tivemos o bebezinho que saiu do hospital depois de estar na UTI. Nós temos diariamente provas de que estamos sendo observados, estão nos ouvindo, as preces estão chegando e que temos força como família de trazer, de manifestar a paz, essa alegria, essa firmeza, essa fé do mundo espiritual, dos céus, aqui no mundo material. Então é com essa força, como família, que nós temos, que eu peço que elevemos os nossos corações a Jesus, a Virgem Maria e aos bons espíritos que nos acompanham. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornam merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente,
a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, que todos possam se sentir mais fortalecidos no amor de Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso irmão maior. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Amém. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce. Vamos lá, meus irmãos, tomar aguinha. Olhos de Jesus, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Fala sério, vocês também estavam com saudade, né? Fala sério. Boa noite, Jorge, Jonathan, Jaque, Joseph, Tia Zeca. Boa noite. E a Amanda que saiu. Boa noite a vocês, meus irmãos. Estamos aí. Que Deus abençoe a todos vocês aí. E até a próxima. Não estamos sozinhos, estamos aí, vocês. Eu não estou sozinho. E muito menos, se a gente for pensar na espiritualidade, quanta gente tem aqui nos assistindo do outro lado. Fiquem com Deus. Amém. Bença, tia, que o Senhor nos abençoe.